E atenção, porque agora nós vamos falar do fato do dia. Porque hoje pela manhã, a justiça cancelou o júri do homem que é acusado de matar a cunhada, Bianca Consoli. Sandro Dota, motoboy, afirmou que não confiava mais no próprio advogado. Surpresa geral. E pediu para que o advogado fosse retirado do caso. O Tribunal de Justiça já remarcou o julgamento para 18 de setembro. Acho até que foi rápido. Agora vamos entender. A mãe da vítima desse crime horrível está aqui no estúdio com a gente e ela vai dar entrevista para nós aqui já já. Mas primeiro, para que todo o Brasil possa entrar no assunto, vamos entender direitinho como é que foi esse crime. Nossa equipe viaja 130 quilômetros para se encontrar com este homem. De dentro da cadeia, ele jura inocência. Eu já gritei, faz 1 ano e 7 meses que eu estou gritando para todos ouvirem que sou inocente. Para a polícia, não existe nenhuma dúvida. O Sandro Dota é o assassino da Bianca. Ele é o único suspeito por um crime brutal, o assassinato de uma jovem de 19 anos. Sandro Dota está preso aqui na penitenciária de Tremembé, no interior do estado, há 1 ano e 7 meses. Aqui ele divide a cela com apenas 2 outros detentos e recebe poucas visitas, só dos pais e do advogado. Nós vamos entrar agora para ouvir o que tem a dizer o homem acusado pelo assassinato de Bianca Consoli. Sandro chega para a entrevista acompanhado por um funcionário da penitenciária. Por favor. Sandro está com 42 anos. Em setembro de 2011, quando Bianca foi encontrada morta dentro da própria casa, ele era casado com a irmã dela, Dayana. Bianca morreu asfixiada, foi estrangulada pelo assassino. A perícia confirmou que houve violência sexual. O laudo necroscópico, ele demonstra que a Bianca, ela foi torturada, demonstra que a Bianca, ela foi estuprada antes do homicídio. Na época do crime, Sandro trabalhava como motoboy. Ele diz que foi à casa de Bianca com a mulher assim que soube do assassinato. Naquela noite, Sandro chegou a dar uma entrevista a uma equipe de reportagem da TV Record. Ele pedia ajuda para quem soubesse informações sobre o assassino. Qualquer coisa que tiver que falar, fala, para poder ajudar, né? Colocar esse canalha na cadeia, porque infelizmente foi uma brutalidade o que fizeram com ela, né? Bianca morava com a mãe, Dona Marta, e o padrasto, seu Antônio. Sandro e Dayana moravam perto, a 150 metros da casa. A polícia imagina que a Bianca tenha sido surpreendida pelo assassino enquanto estava aqui dentro do quarto dela. Ela tinha acabado de tomar banho. Aqui em cima da cama existia uma toalha ainda úmida que ela tinha usado para se enxugar, já tinha colocado a roupa de ginástica, só não tinha calçado o tênis, que ainda está aqui no chão. Ela começou a luta dela aqui no quarto. Depois que saíram do quarto, a Bianca e o assassino dela fizeram este trajeto. Desceram por essa escada, inclusive aqui a polícia encontrou muitas mechas de cabelo dela espalhadas pelos degraus. Eles então chegaram na sala e aqui também havia muitas marcas de luta. Todas essas fotos estavam caídas, a televisão estava fora do lugar, esse móvel também tinha caído. Olha aqui, um vidro quebrado. De acordo com a perícia, Bianca lutou o tempo todo, mas não conseguiu escapar das mãos do assassino. Ela foi encontrada caída, com os pés próximos aqui à porta, tinha marcas de estrangulamento no pescoço e para que ela não se recuperasse, o assassino ainda colocou um saco plástico dentro da boca dela. O corpo de Bianca foi encontrado pela própria mãe. Eu olhei para ela estava intacta, deitada como se estivesse sentada, sabe, desmaiada, dormindo. Parece que eu falei, pronto, ela caiu, bateu a cabeça. Pensei na hora, caiu, bateu a cabeça.
desmaiou. Sandro diz que realizou vários trabalhos no dia da morte de Bianca. Onde você estava no momento em que eles presumem que tenha acontecido o crime? Eu estive em vários lugares naquele dia. Eu estive no Express, a qual eu trabalho, sou motoboy, trabalho esporádico. Um dia eu estou numa empresa, outro dia eu estou em outra, eu ganhava por hora. Então eu tenho várias empresas que eu estava trabalhando naquele dia. E eu tenho como provar isso. Todas as portas da casa estavam trancadas e não havia sinais de arrombamento. Dias depois, Sandro Dota foi apontado como principal suspeito. Para a polícia, um dos motivos é que o assassino deveria ser alguém próximo à família que tinha acesso às chaves da residência. Nunca tive acesso às chaves da casa. A única vez que a minha esposa teve acesso à chave da casa, não era da casa, era do portão do fundo. Foi para lavar as peças de roupa que nossa máquina havia quebrado. Foi a única vez. Ficamos com a chave do fundo do portão durante 2 dias, depois entregamos a chave normalmente. A mãe de Bianca, Dona Marta, conta que uma semana antes do crime, uma segunda chave da casa, que abria a porta da cozinha, havia desaparecido. Sumiu, tava na porta, sumiu a chave. Eu fui fechar a porta, 10 horas da noite quase, a chave tinha sumido. Durante a investigação, lesões na perna e no braço de Sandro também chamaram a atenção da polícia. Eles alegam que eu havia um arranhão, mas não teria como eu ter esse arranhão naquele dia, entendeu? Que era uma coisa que para mim eu nem tinha, para mim nem existia aquilo. Aquilo depois que eu fui olhar, depois que foram me falar, era uma coisa de um grão de arroz. A perícia também encontrou fragmentos de pele embaixo das unhas de Bianca. Ela teria arranhado o assassino antes de morrer, possivelmente para tentar se defender. Dias depois, a polícia recolheu algumas roupas na casa de Sandro. Nesta calça jeans, entregue pela mulher dele, a perícia encontrou manchas de sangue. Sandro Dota não permitiu que o seu DNA fosse recolhido pela perícia. Se o Sandro não fosse o autor do delito, a primeira postura dele seria imediatamente fornecer o material genético. Ele não estaria preso há tanto tempo. Sendo assim bastante racional, se você concorda que essa questão do DNA, ela pesa tanto contra você, você não acha que uma perícia independente poderia resolver essa situação? E quem me garante que seria uma perícia independente? Quem me garante? Seria uma perícia contratada pela própria defesa, por vocês. Quem me garante? Quem me garante? Hoje eu tenho medo de qualquer coisa. Não estou dizendo para você que a polícia iria fazer isso, mas eu tenho desconforto hoje. Vou falar para você. O DNA não foi retirado diretamente do corpo de Sandro, mas a polícia conseguiu fazer exames que o comprometem. Sou inocente. Quando ele entrou em luta corporal com a Bianca, ele bateu essa canela provavelmente na escada que saía do quarto da Bianca. Daí a lesão. Na calça dele, na canela, na altura da canela, ele deixou um pouquinho de sangue. E era tudo isso que a polícia precisava. E através desse sangue foi possível coletar o material genético do Sandro Dota, ou vamos dizer o seguinte, do criminoso. O DNA da pele encontrada debaixo das unhas de Bianca é o mesmo da mancha de sangue da calça apreendida na casa de Sandro Dota. A perícia conseguiu chegar a uma conclusão de que eram materiais idênticos, ou seja, foi ele. Sandro diz que estava com outra calça no dia do crime e que não pôde dar essa calça à polícia porque não voltou para casa naquela ocasião. Sendo que no dia do crime eu estava com uma calça preta, jeans preto. Não foi a calça que apreenderam. Por que não apreenderam essa calça? Porque eu não pude voltar para casa. Porque o irmão da Bianca disse, olha, se você voltar para cá, eles vão te linchar, eles vão te matar. Só fui trocar a calça depois de 5 dias. E a calça ficou com a minha mãe. Em relação à calça, foi você que entregou, né? Com certeza. Era uma calça dele? Sim,
Ele fala, ele bate na tecla que a calça não é dele. Ele afirma isso. Não tem possibilidade. Foi eu que entreguei, foi na minha casa. A calça era dele, meu filho era uma criança, não tinha como ser do meu filho, não tinha outro homem que estava na minha casa, a calça era dele. O que nós precisamos é ter certeza, é ter prova cabal disso tudo. Se nós não temos um material de contraprova, como que nós podemos com tranquilidade afirmar? No começo das investigações, Dayana não acreditava que Sandro pudesse ser o assassino. Hoje, ela não tem dúvidas. Todo dia a gente pensa, todo dia a gente fala, cada um tem uma forma de viver, mas é muito difícil. Você saber que você nunca mais vai ter ela ali, saber a forma que foi, saber que esse crápula estava do meu lado, dormia comigo, teve a capacidade, a coragem de fazer uma coisa dessa com ela. Porque pra mim ele não é gente. Pra mim ele é um monstro, literalmente. No processo consta também o depoimento de uma testemunha protegida que se apresenta como uma das melhores amigas de Bianca. Segundo o relato da amiga, Bianca falou que o cunhado a assediava. Veja o texto do depoimento. Sandro passou a mão no rosto de Bianca, pegou em seu cabelo e fez um comentário malicioso. No depoimento, a testemunha conta que Bianca nunca cederia, só se ele me matar para fazer alguma coisa, porque em vida ele não faz nada. Hoje, Sandro diz que nunca tentou nada com a cunhada. E a única vez que eu falei isso, eu a elogiei, estava minha irmã, o meu cunhado e a minha esposa. Eu olhei para ela e disse, o seu cabelo ficou muito bonito. Ponto. Foi a única vez que eu falei alguma coisa em relação a Bianca. Ela era uma moça bonita, né, Sandro? Para mim era uma moça comum. Hoje, ele fala que ele é um homem do bem. Mas um homem do bem não mata. Meu filho foi pego como um bode expiatório, sabe? Não tinha outro. Então isso daí tá me matando, gente. Não tinha outra pessoa. É difícil, é muito difícil. Não matei a Bianca Consul. Não teria capacidade de matar o ser humano. Não teria. Não é da minha índole. Não é da minha vida. 42 anos de idade. Nunca tirei a vida de ninguém. Nunca maltratei ninguém. Eu era um homem de bem, como ainda sou um homem de bem, mesmo estando preso. Eu tenho certeza que foi ele. Que ele pague, que ele seja condenado e pague por aquilo que ele fez. Marta Maria Ribeiro é o nome da mãe da Bianca, que está aqui com a gente, também o irmão dela, o Bruno Consoli, irmão da Bianca, e também o Cristiano Medina da Rocha, que é advogado assistente da acusação. Antes de entrar na questão jurídica, porque esse julgamento hoje estava chegando no momento máximo, provavelmente a sentença sairia hoje, esse julgamento foi suspenso e passado para o dia 18 de setembro, até que não vai demorar muito. A gente já vai entrar nesse detalhe, mas primeiro eu quero perguntar para a mãe da Bianca, que está aqui, nessa amargura toda, se a senhora, qual é a opinião da senhora sobre o que a senhora ouviu agora na entrevista que o Sandro deu, antes para o nosso repórter, falando tudo isso que a senhora viu aí? Ele é assim, ele é dissimulado, ele é exatamente aquela pessoa ali, uma pessoa arrogante, uma pessoa autoritária, não gosta de ser contrariado. Quando ele é contrariado, ele se transforma. Ele vira ele fica, o rosto dele se transforma. Ele fica super violento. A senhora acha que ele está mentindo quando ele diz que é inocente? 100% mentira. A senhora nunca percebeu em nenhum momento que poderia haver esse risco de acontecer uma situação como essa? Ou algo parecido, alguma violência contra a sua filha? Por parte do Sandro? Não, quando ele ficou com a minha filha, logo no começo que ele foi morar com a minha filha, eu tinha muito pouco contato, porque poucas vezes que eu conversei com ele, já não tinha um bom apreço por ele. Então, a senhora já não se relacionava bem com ele? Não, de jeito nenhum, não gostava. Na minha casa ele não frequentava, ele subia a escada, ficava na porta da cozinha, minha filha entrava, quando eles já estavam juntos,
na cozinha e dali para fora, o Sandro. Não frequentava a minha casa, porque a gente já não tinha apreço por ele. Esse rapaz, o Sandro Dota, que é motoboy e que está preso na penitenciária de Tremembé já há quase 2 anos, né? Desde que esse crime veio a público, ele era casado com a Dayana, irmã da Bianca. E hoje, com a decisão que foi tomada pela juíza que está comandando esse caso, a juíza Fernanda Afonso de Almeida, foi dissolvido o conselho de sentença. O que aconteceu hoje de manhã lá no tribunal? Estava tudo certo, várias pessoas já tinham falado ao longo desses 3 dias, da família, peritos criminais, comparando sangue, DNA, etc, etc. E hoje o Sandro se vira e fala assim para o advogado que não estava mais confiando nele, que não estava acreditando mais no advogado. A partir desse momento, a juíza encerrou o caso, o advogado ficou indignado. E eu vou perguntar agora para o doutor Cristiano Medina da Rocha, advogado assistente de acusação, o que aconteceu? O senhor acredita mesmo que foi estratégia dele ou ele não confia mais no advogado por alguma razão específica? É evidente que trata-se de uma estratégia do Sandro. Eu não posso aqui, até por questão de ética, acusar o advogado do Sandro, mas do Sandro, com certeza foi uma estratégia. E essa estratégia, ela já vem sendo desenhada ao longo do processo. Mas o senhor acha que ele combinou com o advogado isso? Ou foi uma estratégia que partiu de alguém que soprou para ele ou ele teve ideia na hora? Alguma coisa aconteceu, Brito. Eu não posso aqui acusar o advogado. Mas, desde o início, ele foi o único que se recusou a fornecer o material genético. Ele dizia o seguinte, que quando ficasse pronto o laudo de Bianca, ele forneceria. O laudo ficou pronto e ele disse que ele forneceria desde que o laudo fosse elaborado por outros 2 peritos. Ele foi até o IML para colher o material. Chegando lá, ele se recusou. No decorrer da instrução, ontem, o advogado veio e disse que, naquele momento, ele concordaria em fornecer as impressões palmares para fazer o exame. Só que, na verdade, tratava-se, obviamente, de uma estratégia, porque teríamos que dissolver o conselho de sentença. Isso foi feito. Agora, dia 18 de setembro, começa tudo do zero, as pessoas vão ter que dar depoimento de novo? Então, na verdade, isso fica a critério da acusação e da defesa. A juíza abriu essa... O senhor prefere que sejam repetidos os depoimentos? Eu prefiro porque é importante que os jurados... Exatamente, é importante que os jurados, eles presenciem as testemunhas depondo. Vamos ver a família agora, porque o irmão da Bianca, o Bruno, ele está aqui com a gente também. Ô Bruno, como é que a família se sente depois de 2 anos de espera por justiça, né? Porque na visão de vocês ele é o culpado, acontecendo um fato como esse de hoje, a dissolução aí do conselho de sentença e o adiamento desse julgamento? Para a gente é uma surpresa, tá revivendo tudo novamente, né? Parece que a gente está dentro da cena do crime de novo e esperávamos que hoje terminaria tudo com ele condenado na pena máxima e fica essa angústia novamente, ter que esperar um novo julgamento, começar tudo de novo, pessoas que já deram seu depoimento, né, ter que se humilhar, vamos dizer assim, novamente, fala tudo que já falou. E vai ter que falar de novo, né? Vai ter que falar novamente tudo que já falou. É uma humilhação para essa pessoa. Não, eu não sou testemunha. Não vai ser ouvido. Agora, como é que vocês se sentiram nesses 3 dias de julgamento? Tudo isso sendo revivido, sendo as provas, os indícios. Como é que está o coração da senhora? Eu estou angustiada, né? Na hora que, desde o dia que começou, porque eu fui testemunha, eu já fiquei quase 3 horas falando, dando meu testemunho sobre o Sandro, sobre o caráter, falando, e isso foi muito difícil para mim. E depois teve o namorado que falou sobre a parte íntima da minha filha, isso foi muito difícil. Aí depois veio o depoimento da minha filha também, da Dayana, que também foi outra angústia, eu tive que, do Bruno e da Dayana sair para fora. Hoje que eu estava esperando que viesse o resultado, que a justiça fosse feita, aí vem o Sandro com o teatro dele, como ele gosta de fazer, como ele faz, que aquilo ali é tudo um teatro, ele é cínico, dissimulado daquele jeito mesmo. Eu quero agradecer muito a presença da dona Marta, do Bruno e do doutor Cristiano também, e dizer que o que a gente quer no Brasil, entre outras tantas coisas, é que a justiça seja feita mais rapidamente,
que seja algo assim, aconteceu, vamos julgar, vamos ver como é que são as provas, vamos fazer o levantamento, a investigação e que se tenha uma sentença o mais rápido possível. Essas estratégias acabam atrapalhando que se faça justiça no Brasil. Muito obrigado a todos.